Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais um chat de estratégias quantitativas. Hoje é dia 22 de agosto, são 17 horas e 25 minutos. Eu sou o TG e estou de volta das minhas férias, das curtas porém intensas, depois de 5 anos praticamente sem largar do mercado um dia sequer, ou talvez por um tempo tão longo quanto esses 20 dias que foram. E então, portanto, eu não sei absolutamente nada do que está acontecendo no mercado, vai ser tudo uma novidade hoje. Então, o que também não tira emoção, né? A vida também precisa de emoções. O som está em ordem, o vídeo está em ordem, está todo mundo vendo aí. Alguém pode me dar um ok, por favor? Estou me ajeitando aqui. Tá todo mundo me ouvindo? O som tá bom? O áudio tá bom? Beleza. Para quem não conhece, eu sou o Ronaldo TG. A gente apresenta esse chat às quartas-feiras. Eu estou voltando agora de curtas férias, depois de apresentar alguns programas. A gente ficou 15 dias, 2 semanas e um pouquinho sem apresentar aqui, no qual fomos substituídos, até covardia, né? O Roxo apresentou dois programas aí nas 2 semanas passadas, falou sobre o que são as estratégias quantitativas, e outra ele apresentou um curso de Finanças Express que ele vem melhorando a cada vez que apresenta, que a gente já tinha conversado sobre isso. Eu assisti esses programas ontem, estou até constrangido assim, de falar alguma coisa hoje, de tão... para quem assistiu as 2 apresentações do Roxo, realmente é bem aquilo que a gente pensa mesmo, principalmente o primeiro, que foi de estratégias quantitativas. Quem não assistiu, eu recomendo assistir. 30 minutos, 35 minutos, em que ele esmiuça basicamente tudo que a gente, uma boa parte pelo menos do que a gente pensa, qual é a ideia da gente sobre o mercado e como a gente tenta operacionalizar isso. Eu fiquei deveras emocionado com tão nobre substituição da minha pessoa nesse curto período. Mas vamos parar de puxar o saco do chefe e vamos já direto para comentar alguma coisa. O Marcão está dando boa tarde, bom retorno, poderia analisar o GPX. O Ricardo está dando boa tarde, pode analisar a Lame. Bem, aquela história, a gente não analisa, né? A gente bate um papo aqui um pouco mais sério do que uma mesa de bar, mas o importante é a gente analisar cenários, né? Nem tanto analisar a ação em si, né? Mas o que a gente pensa daquilo e o que pode dar boas oportunidades aí de fazer, ou qual é a ideia, né? Sempre, como vou dizer, pessoal, desculpa, eu tô meio lento ainda, que eu tô meio jet-lagado, mas eu vou pegando no tranco aos poucos. Na verdade, o que a gente fala aqui é como a gente pensa, ou como podemos se comportar em diferentes cenários apresentados, né, pela ação, não tanto pelo lado gráfico, mas também pelo lado estatístico e posicionamento em relação a médias e distâncias. E a gente trabalha bastante com retorno à média, com rompimento. Cada cenário é um cenário e cada ideia, cada tempo gráfico é um. Então a gente, pelo menos dentro da nossa ideia, a gente acha que cada caso é muito específico, é muito diferente um do outro, as pessoas são diferentes, o comportamento das ações são diferentes. Então a gente acha que cada caso é um caso. Por isso que eu sempre digo que eu prefiro falar sobre poucas ações e deixar a coisa mais detalhada, porque são tantas as variáveis, né? As pessoas são tão diferentes em relação à quantidade de grana, de tempo, de o que espera do trade, que não dá pra gente chegar aí. O que serve, por exemplo, aqui, o que serve pro Marcão não serve pro Ricardo, não serve pro James, não serve pra mim, ou o que serve pra mim não serve pro outro. Mas eu acho que discutindo dá pra gente tirar esse diferencial aí e cada um adquirir o seu estilo, ou fazer o seu plano, fazer a sua
ter a sua ideia de como enfrentar aí o Mr. Market, né, o neurótico Mr. Market. E na verdade não existem receitas prontas, o que existe são comportamentos, porque depende de muita coisa, depende da personalidade das pessoas, depende da sua corretora, da sua rapidez de reação, enfim. É isso que a gente tem para dizer aí no começo. Mas, sem mais delongas, vou aqui já, deixa eu abrir vou abrir o meu chart aqui. Então primeiro eu vou só falar mais ou menos do Ibovespa aqui rapidinho, que eu larguei ele aqui há 20 dias atrás e não sei como é que ele está agora. Eu vou dar uma olhada para a gente não se perder muito nele. Algumas linhas que eu tinha traçado ainda continuam valendo aqui no gráfico, né? Deixa eu dar um zoomzão aqui. Zoomzão é ótimo. Todas essas linhas estavam já traçadas antes de eu sair de férias, então a coisa não mudou tanto assim, tirando o fato do Ibovespa ter rompido os 57.560 pontos aqui, 57.570 pontos que a gente tinha comentado, ou seja, deixou essa congestão aqui para trás, mas não conseguiu se afastar muito, logo imediatamente já formou uma outra congestãozinha aqui, né? Vamos mudar o cursor, beleza, nessa zona aqui dos 59.600, né? 59.647, 59.650. Chegou a trabalhar 2 dias acima dessa zona, chegou batendo 60 mil pontos, sentiu como resistência mesmo e já retornou. Mas de qualquer maneira, essa zona aqui de 60 mil pontos acaba sendo uma resistência mais forte mesmo, em tempos passados até, né? A gente tem aqui num prazo um pouco mais longo, né, como eu sempre gosto de olhar, né, a gente já vê mais ou menos em que ponto, né, o Bovespa está. Então, ó, essa linha eu já tinha traçado faz tempo, a gente está exatamente aqui, ó, 59.600 e alguma coisa, né? É essa resistência aqui que está, entre aspas, atrapalhando aí, e a de baixo, né, chega a ser irritantemente simétrico, né? Eu ainda não consegui achar assim uma utilidade muito forte para simetria, mas que realmente os movimentos acabam sendo bem simétricos, né? Utilidade no sentido de fazer virar trade, mas que é uma bússola, realmente acaba sendo uma bússola em torno de estudo de possibilidades, né? Então temos a possibilidade simétrica para subir e para descer. Então, como para subir e para descer é o que acontece todo dia, não tem muita utilidade prática no sentido do trade, mas que te dá uma visão assim do caminho que pode ser seguido, ou quais são as opções de caminho que podem ser seguidas. Isso sem dúvida chega a ser até irritante. A maioria das ações que eu acompanho mais normalmente aí, né, as grandes, né, que tem opções principalmente, estão num caminho simétrico irritante mesmo, né? Essa linha que eu puxei dos 59.670 aqui é uma linha que eu já tinha traçado lá atrás, né, como eu mostrei, e ela continua aqui servindo, se bem que aqui tem muitas linhas. Deixa eu diminuir essa aqui para não atrapalhar tanto assim. Pronto. E aqui o Ibovespa formando uma nova congestão, superação desse patamar indica a continuação dessa subida desde o fundo dos 52 mil pontos, mas sobe um pouquinho, para um pouquinho, né? Ainda existe muita cautela aí no mercado em relação às dificuldades na Europa e dificuldades econômicas aí. Então, a hora que subir, ninguém vai perceber que subiu e já está demais. Mas por enquanto estamos num cenário de sobe, congestiona. Aqui a gente chegou a testar fundos várias vezes, né? Fizemos 3, 4 testes num fundo aqui. E quando rompeu já deu uma boa andada nesse último mês aí, né? O fundo foi feito, esse último fundo foi em 19 de julho, né? 19 e 20 de julho aqui. E depois ainda fizemos um zigue-zague para cima, rompendo
confirmando o rompimento dos 57.560. E agora congestionamos de novo, rompendo essa congestão para cima, a gente pode inferir que a tendência de alta continua, mas não tão forte, não tão certa, né? não com tanta firmeza, né? Como estava a tendência de baixa aqui, mas já temos uma leve tendência de alta, já temos topos e fundos ascendentes, pelo menos no diário, né? No semanal a gente pode comentar depois. Então, por ordem de chegada, o Marcão pediu para dar uma olhada aqui em OGX P3. Fazia tempo também que eu não via. Eu acho que esse gráfico não está atualizado, não é por nada não. Vamos dar uma olhada aqui. Esse gráfico eu vou tentar conectar e desconectar de novo aqui, porque esse gráfico do AGX não está atualizado. Vamos lá, cadê? Atualizar, não tem atualizar a lista de ativos aqui. Eu tinha atualizado ele, mas ele não... Vou voltar para a câmera aqui. Eu tinha atualizado o Shark, mas ele desconectou. Falha minha. Vamos ver se ele atualiza agora. Beleza, atualizado, nada como agora foi. Vamos lá. Fomos. Pronto. Então aqui as linhas que eu já tinha traçado também antes de sair, né? Para não falar que eu estou roubando, nem nada do gênero. Estamos aqui em cima das linhas entre 6,60 e 4,80 aqui. Chegamos a fazer um fundo mais... Chegamos a fazer um fundo aqui em R$5, né? Então entre 4,80 e R$5 seria uma zona de compras, né? Nesse ativo na OGX P3. Estamos olhando a OGX P3 no diário. Chegou a trabalhar aqui até os 6,90 nesse dia, no dia 3 de julho, mas não sustentou. E ontem e hoje, praticamente hoje, nós estaríamos rompendo essa zona, tendo um fechamento acima da máxima de 6,57. Hoje é o primeiro fechamento acima dessa máxima, podendo indicar aí uma continuação dessa alta pela estreiteza aqui, pelo estrangulamento das bandas de Bollinger, prenunciando um movimento forte, um aumento da volatilidade com uma contração da volatilidade aqui. A volatilidade diária da OGX estava muito alta, um rompimento mais firme. Então, como a título de comentário, seria essa máxima é 6,80, 6,90, já fazendo a primeira entrada no fechamento de hoje acima da máxima da congestão, fazendo uma segunda entrada acima dos 6,90. Nessa segunda entrada não precisa ser em fechamento, com o primeiro objetivo em fechar o gap em 8,40, já dá uma boa andada. Lógico que não vai lá direto, né? Não vai fazer um candle só, mas pode ser que faça. Mas o primeiro objetivo aí seria em 8,40, uma realização parcial. Nesse caso, se a gente pegar aqui a extensão de 4,80, vamos arredondar aqui para não ter que fazer muita conta, de 5 para 6,50 dá 1,50 de largura do retângulo aqui. 1,50 em cima de 6,50 dá R$7,8. Então, o objetivo para a primeira realização parcial é R$8. O objetivo do trade é fechar o gap aqui
em 8,40 já estaria de bom tamanho, conforme for surgindo oportunidades de compra ou de venda ao longo do caminho, pelo menos até esses 8,40, que elas têm que ser aproveitadas. Para quem trabalha com opções de OGX, como a gente rompeu aqui hoje, uma boa pedida seria trabalhar com opções no dinheiro ou fora do dinheiro aqui, né? E fazendo os ajustes necessários aí na compra seco, tal, sempre lembrando, com um capital pequeno, com um capital que você aceitaria perder numa eventual queda aí, mas poderia ser feito trabalhando com opções no dinheiro, uma dentro, uma fora, aí dependendo da posição de qualquer um. Se você achar que vai subir rápido, uma fora, duas fora. Se você achar que vai subir devagar, pode comprar no dinheiro ou uma dentro. Aí vai do perfil de cada um. Num prazo um pouco maior, depois da perda do gap, ela estava com uma tendência de alta, mas já vem fazendo zigue-zagues ascendentes aqui, apesar que com candles pequenos, né, com uma volatilidade ainda estava muito alta, ela vem baixando aos poucos. Então a tendência é que continue fazendo esses candles pequenos e fazendo pequenos movimentos, assim, sem grandes arroubos, pelo menos por enquanto, até sair a próxima notícia ruim. As médias se cruzando já, né, a média curta que eu uso aqui de 5 ou de 9, já cruzando a de 21, tanto a aritmética quanto a exponencial. A superação do último topo aqui em 6,40 já está dando uma tendencinha de alta no diário, se bem que tímido, não tão íngreme, né? Assim, então tá bem, quase um canalzinho, um pequeno canal de alta aqui, mas pequeno canal de alta também é de alta, como eu disse. A OGX foi penalizada aí nesses últimos tempos, caiu bastante, teve um gap muito forte aqui e agora vem se recuperando lentamente, como sempre acontece. Como não formou uma pinça nem nada, né, aquela queda brusca e nem uma subida brusca, a tendência é que continue assim. O Marcão está falando que observou a acumulação também. A acumulação deu uma melhorada mesmo, né? Ele estava caindo muito. Se a gente olhar num prazo um pouco mais longo assim, vem notando a queda da acumulação, né? Mas agora ele parou de cair, né? Não que voltou a subir, ainda não denota muito. Numa congestão, a acumulação tende a dar uma pista. Aqui nesse caso ele não deu uma pista, ele continuou parado, ele ainda caiu um pouco depois da primeira subida, na primeira queda aqui ele ainda continuou caindo, mas ele parou de cair, então pode ser uma pista. A outra coisa, o volume tem aumentado, né, um pouquinho aí, assim como teve o pico de volume aqui nos dias do gap e da grande queda. O volume começou já a trabalhar um pouco acima da média aí dos últimos dias, então também pode indicar uma continuação do movimento. Lembrando que é só um confirmador ou não. Hoje que tivemos um rompimento, não foi um rompimento, uau, que rompimento, né? Porque apesar de a gente ter rompido uma zona de preço aqui, já tem a banda de Bollinger dando uma segurada nos preços e o volume não foi tão alto. Então não é assim, não dá para ficar, agora vai ser dessa vez, vai recuperar. Mas num trade de rompimento, se tivesse tido um volume maior, o objetivo seria onde eu comentei, nos 8,40. Se começar a entrar volume aqui, a tendência é que esse trade evolua para esse patamar. Mas eu ainda não estou sentindo muita firmeza por causa da entrada de volume e pelo estado do mercado pessimista no geral. Tem algumas outras opções aí, tem umas ações que já estão em topos históricos e rompendo em topos históricos, talvez estejam mais bonitas. Mas sem dúvida, pelo estado depreciado, né, de vir de R$18 no começo do ano para 4, pode ser uma opção, né, uma ação bem interessante, a OGX aí para um prazo não tão imediato assim, né? Mas como eu disse, já entrou numa tendência de alta, já superou os topos anteriores aqui, já está superando uma congestão. A tendência aqui, continuando esse movimento,
a gente vai buscar os 8,40, mais ou menos no mesmo tempo que demorou para formar essa congestão, o que daria uns 2 meses. Né? Não estou fazendo exercício de futurologia nem nada, simplesmente usando o básico da análise técnica, aí, que é o tempo que ficou congestionado, é o tempo que teoricamente levaria para atingir o objetivo do retângulo aqui. Retângulos são muito fáceis de operar, né? Assim, para quem gosta de operar congestão, retângulo é muito fácil, porque ele já te dá o ponto de compra, te dá um stop, te dá um objetivo. Então acaba sendo fácil, teoricamente, aí, né, no sentido do trade de operar um retângulo. O Ricardo pediu para olhar em Lame 4, lojas americanas. Faz muito tempo que eu não vejo lojas americanas num gráfico. Deixa eu ver se está tudo em ordem aqui. Vou dar aquele velho problema da minha banda de Bollinger de outra cor aqui. Vou melhorar para não ficar visualmente falando. Vamos lá. Como sempre, como eu gosto de fazer sempre, principalmente em papéis que eu não acompanho tão de perto assim, eu vou dar uma olhada mais longe aqui na base de dados, para a gente ver que apito que está tocando a lojas americanas. Vamos lá. Beleza, não preciso ser gênio para ver que as lojas americanas trabalham próximo do topo histórico aqui dela. Não é um papel que eu acho tão fácil de operar assim, no sentido de sinal gráfico, mas congestão né, a congestão e o retorno à média dela são muito fáceis de ver. Né? Aqui tivemos essa queda, fez um fechou fora, fechou dentro aqui. Tivemos um candle de indefinição, uma caída, formou uma congestão, rompeu essa congestão aqui, né? Estou mostrando o gráfico, eu normalmente costumo me empolgar falando o gráfico e mostrando minha cara, mas vamos lá. Aqui a gente teve essa congestão em 12,69, uma coisa mais ou menos, né? Rompeu a congestão, voltou para fazer pullback, formou outra congestão, igualzinho, talvez formato de triângulo, enfim, mas bem, aqui é uma congestão. Diminuiu a volatilidade, rompeu a congestão no 12,69, esticou, fez um candle praticamente fora, fez um fechamento fora da banda de Bollinger, fechou fora, fechou dentro, voltou, bateu na média de 21, subiu de novo, rompeu a congestão de novo com candle longo, sempre com volume acima da média, e agora chegou a fazer vamos dizer, um tipo de um topo duplo aqui, cumpriu o objetivo do topo duplo, né, que aqui, vamos dizer, R$1, né, para quem trabalha mais num prazo um pouco mais curto. Fez o topo duplo com amplitude de mais ou menos R$1 aqui. Perdeu o fundo nesse candle, chegou a congestionar e agora tenta recuperar, batendo no fundo perdido de novo. Agora a questão é, superando esse patamar de 14,70, 14,50 aqui, que foi hoje o primeiro fechamento, a tendência é buscar esse topo de novo nos 15,50 ou voltar a cair, perdendo os R$14, aqui R$13,97, mas as médias aqui estão para cima, média de 21 inclinada para cima, média de 5 virada para cima. As bandas de Bollinger começaram a fechar agora, depois de todo esse movimento. Então preço está em cima da média de 21, então não tem muito o que fazer aqui. Aqui o fundo está em 13,96, 13,95, 14, enfim, ou essa zona de 14, 13,95, 14, se perdida, indicaria a continuidade de uma queda fazendo um zigue-zague para baixo. Mas pela tendência atual do ativo, está em tendência de alta, rompendo congestão em cima de congestão. Isso aqui está parecendo apenas que foi um pullback mesmo da congestão anterior rompida, e que a tendência é continuar para cima. Por enquanto não tem nada que indique que vá reverter a tendência. Para quem gosta de comprar recuos de rompimento ou recuos de perna de alta, aqui foi uma oportunidade não tão clara, mas principalmente pelo volume. Em cima da média de 21 tivemos alguma indefinição,
mas não temos, aqui não teve uma entrada clara, simplesmente um recuo desse rompimento dos 13,90, que foi onde bateu aqui esse fundo. Demorou um pouco, foi um pouco mais arredondada, não foi tão em forma de pinça aqui, mas chegou, como eu disse, a fazer um pseudo topo duplo. Aqui eu não considero nem que foi um topo duplo, né, de verdade mesmo, fez um topo, recuou, bateu no mesmo lugar do topo. Aqui a gente não tem um topo duplo claro, né, ficou um dia só de queda praticamente, então uma congestão de topo de 4 dias, 5 dias também não dá para ser chamado assim, congestão. Talvez no intraday isso aqui apareça mais claramente do que possa ser. Não tem tanto sinal claro. Os próximos sinais claros seriam um rompimento com volume nos 15,50 aqui, né, que praticamente é o topo histórico dela, se eu não estiver sendo enganado pelo gráfico. E quem comprou um recuo de retorno à média, que já está na média de 21, como ela está em ascendente, como a tendência do ativo é de alta no diário, já podia ter comprado esse recuo aqui em cima da resistência anterior rompida. Primeiro objetivo para quem comprou o recuo é na resistência, no topo histórico ali de 15,50. Quem gosta de comprar rompimento tem que esperar agora o rompimento desse topo histórico. O mercado como um todo não está tão simpático. Uma alternativa seria um fechamento acima do maior fechamento aqui nos 15,37 e a segunda entrada no rompimento dos 15,50, 15,55. Para quem gosta de operar retorno à média não tem o que fazer. Para quem gosta de esperar para operar rompimento, tem que esperar o rompimento do topo histórico. Quem opera rompimento já comprou aqui, e quem opera retorno à média, hora que bateu aqui, perdeu a mina, já estaria vendendo ou entrando vendido com uma parte da posição, não foi estopado ainda, continua próximo da média de 21. Então é isso, Ricardo. Se tiver mais algum comentário aí, estamos só mandar. Essa seria uma observação. O Edson João pediu para olhar o IBR e SUSB5. Vamos lá. Eu também, como eu disse, eu tô vendo isso tudo praticamente pela primeira vez. Faz muito tempo que eu não tinha olhado, não estava vendo os papéis. Então, vamos lá. Essa aqui é o IBR4. Vou fazer aquele famoso zoom para olhar para trás. Essas ações, como a gente pode ver, elas batem, tem zonas muito claras, né, de resistência assim, no longo prazo, de suporte e resistência, né? Então acaba sendo relativamente fácil operá-las no longo prazo, mas num prazo um pouco mais curto não é tão claro que a gente tem que lançar mão de mais algumas ferramentas, como bandas e Bollinger e médias e candles e volume, enfim. Mas fazendo uma leitura, tivemos um topo aqui em abril desse ano, depois uma boa queda, né, de 9 até 6, né, de 9,60 a 6,80. Chegamos a ensaiar aqui, uma congestão, sobe um pouquinho, congestiona, sobe um pouquinho, congestiona. Tivemos uma boa alta aqui, congestionou bastante. Fizemos um fechou fora, fechou dentro aqui. Ela fez, né? Nós não fizemos nada. Fez um fechou fora, fechou dentro aqui na banda de Bollinger e foi buscar a banda inferior de Bollinger. Bateu na média e continuou caindo. Cenário para ela: perdeu uma zona de suporte. As médias estão virando, as médias curtas virando para baixo, e a média longa que estava na horizontal desde maio, abril, continua oscilando um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, que seria a média de 50 períodos aqui, 55, enfim. Mas as médias de 5 e 21 já estão viradas para baixo, então ela se encontra em tendência de baixa. Perdeu o suporte aqui da congestão, né? Para quem gosta de figuras, pode ter feito um ombro, cabeça a ombro meio estranho aqui, meio manco, mas eu não gosto de ver figuras, eu simplesmente vejo que perdeu a congestão. Tinha uma congestão maior aqui que ela rompeu, fez um fechou fora, fechou dentro aqui, desabou, perdeu a congestão aqui, né? Nesse candle aqui foi o primeiro fechamento abaixo da zona de uma zona rompida.
e continuou caindo até esse patamar do 7,50. Agora hoje fez um fechou fora, fechou dentro aqui. Para quem trabalha contra a tendência, esse é um sinal, seria um sinal de entrada. O fechamento na banda de Bollinger não teve um fechamento muito distante da banda, né? Vamos ver, 7,76 para 7,61 não seria tão grande historicamente nela em relação à banda de Bollinger, mas em relação ao fechou fora, fechou dentro, ontem teria dado uma entrada com 1/3 da posição, o que foi, vamos dizer, para os mais ousados, poderia ter sido comprado nesse fechamento aqui, nesse dia, com um fechamento em torno de 10%, é isso? Não, 1%, né? 10%, estou viajando. De 7,70 para 6,62 para 7,70, são 14 daria 2% mais ou menos desse. Não obedece a regra dos 3% nem dos 10% da volatilidade para fechamento fora da banda de Bollinger. A única coisa que daria algum sinal seria esse volume acima da média nesse fechamento, mas no dia seguinte deu entrada no fechamento em 7,76, que esse dia seguinte foi ontem, com uma parte da posição, ou metade, ou 1/3, com posterior entrada na superação dos R$8 aqui, né? Que foi o candle que fez o fechou dentro, né? Então, entrada com uma parte da posição teria sido ontem. Hoje não aconteceu nada, nem superou a máxima de ontem, nem perdeu a mínima de anteontem, então não precisou estopar e não teve uma nova entrada. Então, quem trabalha com retorno à média está com metade da posição montada em OIBR4, né? Por dois motivos: candle longo com alto volume, fechou fora, fechou dentro, entrada com metade da posição aqui, complemento da posição na superação da máxima, objetivo média de 21, que está em 8,52 aqui no caso. Pela distância da média, favorece esse tipo de trade, e a acumulação já deu uma viradinha para cima. Então o trade é comprado ontem no fechamento, ou para os atrasados tivemos o candle de hoje, entrada no fechamento em 7,76, com outra parte da posição em torno de R$8 aqui, para dar uma segurança, 7,90, mas vamos arredondar aí, uma entrada complementando a posição acima dos R$8, com o objetivo hoje na média de 21,852. É lógico que essa média tende a cair, mas esses 8,50 aqui é o fundo da congestão que foi perdido. Para um trade contra a tendência já estaria de ótimo tamanho se chegar até aqui em alguns dias. O stop da posição inicialmente seria em torno dos 7,50, um pouco abaixo, ou para quem trabalha com fechamento, um fechamento abaixo de 7,60 já estaria se livrando de uma parte disso aqui, da posição. Então, resumindo, distância da média de 21 propícia, fechou fora, fechou dentro propício, primeiro candle com volume alto, entrada da posição ontem em 7,76, 7,75, outra complementando a posição na superação dos R$8, objetivo em torno de 8,50, 8,50 e alguma coisa, que seria o fundo dessa congestão perdida, e a média de 21. O Edson está falando que há uma divergência de fundos. Explica melhor, Edson. A divergência de fundo seria em relação ao IFR, é isso? Mas é isso, aqui é um trade contra a tendência, entrada clara, stop claro no estocástico. Beleza, se você usa o estocástico, é que divergência pra gente, né? Divergência só é bom quando acontece. A minha opinião, pelo menos, é um sinalzinho amarelo. Lógico que é um chamado de atenção aí, né? Tem a divergência,
mas eu gosto mais de trabalhar com volumes e setups assim mais clássicos, como fechou fora, fechou dentro. Eu não tomo nenhuma decisão porque eu vi uma divergência. Eu acho que a divergência chama atenção para eu olhar o papel. Eu falo, ó, o papel está com divergência, vamos olhar com mais carinho. Mas não é o que... eu não compro o papel por causa da divergência, né? Eu vejo mais os setups mesmo e o cenário gráfico, que é esse aqui que eu falei para você. Que, ó, tivemos um fechamento totalmente fora da banda de Bollinger com um volume alto. Isso me chamou a atenção. Então ontem fez um fechou fora, fechou dentro. Já para não perder a boquinha, eu já entraria aqui com metade da posição. Quem é mais cauteloso pode calcular aí uma porcentagem da volatilidade para fazer uma realização parcial. Mas o objetivo aqui seria aumentar a posição na superação dos 8 e fechar aqui a posição próximo dos 8,50, que é o fundo da congestão, e a média de 21 aqui. É isso. Daí vamos lá, a próxima seria a SUSB5. Tem sido bem comentada, né, a SUSB5 nesses dias aí. Ó, que beleza, ó que bonitinho. Olha que retângulozinho de fundo simpático. Vou lá fazer aquela coisa que eu sempre faço. Aqui tá tudo... Eu preciso criar um template aqui logo, corrigir o meu template na verdade. Porque eu usava esse template aqui para outra coisa, acabou ficando ele para os chats. Mas vamos lá. SUSB5, vamos ver se está certo, né? O gato escaldado aqui tá. Beleza, é isso aí. A SUSB5, depois de uma longa queda, praticamente até junho aqui, fez uma longa queda, parou de cair, estacionou no patamar em torno dos 3,80, 4 aqui, né? Aqui 3,80. Chegou a congestionar entre 3,80, 3,83 e 4,25. E anteontem esse candle de segunda-feira, é isso? O candle de segunda-feira rompeu com volumes muito acima da média, então um trade de rompimento de congestão de fundo. Esse candle aqui, quem pegou esse candle já era para ter comprado pelo menos no fechamento uma parte no rompimento, né, dos 4,25, os pessimistas, os otimistas em 4,25 e os pessimistas em 4,30 e mais uma parte já no fechamento, né, que confirmou mesmo o rompimento. O volume estava altíssimo, então como eu vou dizer, pelo excelente volume aqui que estava durante o dia, já prenunciava um bom trade aqui. Já poderiam ter sido mais ousados e já na superação dos 4,25 ter feito uma posição. Já estamos com 3 dias, né, de altos volumes e ela continua rompendo aí, rompeu a máxima do candle do rompimento e rompendo a máxima pelo segundo e terceiro dia seguido. Quem está dentro do trade, próxima resistência gráfica seria nos 4,87, que é o topo desse candle aqui, e tem uma pequena congestão, mas aparentemente não tem nada que segure, talvez aqui 6,20, mas aí já foi demais, né? Então, primeira resistência que pode acontecer aqui é nos 4,90, 4,87, depois 5, que é um número redondo, e depois só lá em cima nos R$6, porque não temos, foi praticamente uma queda direta, reta, né? Não temos muitos zigue-zagues aqui. Tivemos 1-2 dias de zigue-zague, mas o zigue-zague principal aqui é essa resistência dos 4,80. Então, trade de rompimento, médias virando para cima. Quem quiser chamar de agulhada aqui, eu não sei se agulhou mesmo, mas mais ou menos, agulhou mais ou menos, né? Passando dentro do candle aqui, as médias passando dentro do candle, mas o trade era rompimento e aconteceu na segunda-feira com volumes excelentes, banda de Bollinger estreitíssima, né? Desde o final do mês aqui. Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, praticamente 15 pregões aí de banda de Bollinger estreita. Hora que explodiu para cima, era um trade anunciado. Quem pegou, parabéns, boa sorte. O Edson está perguntando se sabe por que despencou desse jeito. Não,
o que eu posso dizer é a mesma resposta do Márcio Noronha. Despencou porque quem estava vendendo aceitou vender mais barato do que os que estavam comprando e em quantidade maior. Secou, ou traduzindo, secou a liquidez de compra deste papel durante um período. Isso não é uma frase minha, é uma frase do Márcio Noronha, então créditos para ele. Eu acho que o porquê aí, como a gente olha, o motivo de eu olhar gráfico justamente é esse, eu não precisar saber o porquê das coisas. Eu sou curioso, eu gosto de saber o porquê de outras coisas mais interessantes. Mas o porquê despencou, realmente, motivo, cada um vai ter o seu. Não, o Edson, o lance de virar mico é o seguinte: mico é uma coisa de baixa liquidez, né? Um ativo que movimenta 6 milhões, deixa eu conferir. Um ativo que movimenta 64 milhões, é isso mesmo? Hoje movimentou 64 milhões, a média de 32 milhões não tem como virar mico. Mico é quando seca muito a liquidez, né? Mico tem liquidez limitada, abaixo de 1 milhão, ou até menos, abaixo de 500 mil por dia. Aí é mico, né? Porque não tem liquidez. O que podia ser feito é depois, no caso da Suzana, que depois da perda da congestão, você poderia trabalhar na venda, né? Porque aqui foi uma perda clara de congestão e rompimento. Então dá para você trabalhar na venda, aluga e vende, né? Mico, o problema do mico é a liquidez, não é porque cai muito, né? Não é simplesmente ficar com a história de ficar com o mico na mão, é porque as pessoas não têm liquidez no papel para sair. E não é simplesmente porque o papel caiu muito e você teve medo de vender ou teve receio, enfim. Mas aqui era um trade de venda, né? Tivemos a congestão clara aqui no diário, para quem trabalha no diário, aqui era um trade de venda. Já com a média de 21 virando para baixo ainda. Já tinha perdido várias outras congestões. Então a última que teve claríssima foi aqui, né? Que foi dia 8 de maio. Aqui foi um trade de venda dela. E aparentemente aqui nesse período ela estava movimentando 15 milhões por dia. Não dá para chamar um ativo que movimenta 15 milhões por dia, chamar de mico. E toda essa congestão de fundo aqui, olha como tivemos dias com alto volume. A gente precisa fazer a ponderação do volume em relação ao número de negócios, para não pegar os diretos e tal. Mas olha como começou, a partir desse ponto aqui, começou a subir a média de volume dela. E nesses últimos 3 dias tem movimentado 80 milhões, 60 milhões. Por que está movimentando isso? Não sei. O que eu estou vendo é que está movimentando isso. A gente pode até bater com o número de negócios. Mas o trade era rompimento e vamos dizer, já foi. E agora é esperar ou ir ajustando o stop pela mínima do dia ou um pouco abaixo da mínima do dia. Mas teoricamente o objetivo é lá em cima mesmo. Tem um fundinho que eu mostrei anteriormente. Tem esse fundo aqui dos 6,18, 6,20 que eu mostrei anteriormente, mas aí de novo tem primeira resistência 4,85. Quem é mais cauteloso já vai puxando o stop para a mínima aqui e espera sair do trade. Quem quer ficar um pouquinho mais, vende metade a hora que bater nesse ponto e fica com a outra metade puxando pela mínima de cada dia ou um pouco abaixo de cada dia, vai do seu perfil. Essas são as duas. O M5005 pediu pra gente olhar São Carlos e MRV3. São Carlos é uma que a última vez que eu vi tinha pouca movimentação, né? Se a gente fosse, se o meu profit estiver certo, né? De novo. A São Carlos já é um pouquinho mais complicada, porque é uma empresa com uma liquidez um pouco mais reduzida, então a gente tem que tomar mais cuidado, tem que entrar ou com capital menor ou com outro tipo de setup nela, né? Se a gente for olhar aqui, deixa eu dar um zoom só para a gente olhar, a média de volume dela é 800 mil reais, então já não é uma que é boa para trade, assim, ela já é uma boa empresa para a gente para investimento. Por quê? Porque se você tiver, sei lá, comprar 50 mil dela e for movimentar, você já está movimentando quase 10% do movimento dela do dia. Então, num momento de pânico ou de euforia, não vai ser tão fácil entrar ou sair dela.
né? Então o que a gente fala no sentido de mico é isso, né? Que é a liquidez que você vai ter para entrar ou sair, porque você sair com prejuízo não é tão ruim quanto você não conseguir sair por causa da liquidez. Mas eu também tenho outra, eu não gosto de analisar ou de comentar sobre trade para ações assim de tão baixa liquidez, porque a maioria dos indicadores de técnicos e indicadores de análise técnica, eles são indicadores estatísticos, e quando você tem pouca amostragem, a estatística não é muito verdadeira, vamos dizer assim, né? Que nem pesquisa eleitoral, o cara entrevista 3 pessoas, vai falar, olha, tal candidato está na frente, mais ou menos 50 pontos de erro, daí não dá. Por isso que eles fazem, 3 pontos para cima ou 3 pontos para baixo, já significa que eles entrevistaram muita gente em relação ao conjunto total, né? A amostra aí foi muito pequena. E no caso de ações de ativos com baixa liquidez, que não é o caso tanto da São Carlos, assim, ela tem uma liquidez baixa, mas não é crítica a ponto de movimentar 50, 100 mil por dia. Ela movimenta, a média dela de 21 aqui de movimento está em 840 e hoje ela movimentou 1.160, né? Então é uma empresa que, se você tiver análise fundamentalista dela, é uma boa empresa, aparentemente é uma empresa bem gerida, não sei o que, mas para fazer trade ela não se presta muito devido à liquidez. Mas podemos olhar, né? Assim, o que eu posso dizer sobre ela, esse é o gráfico dela, ela está rompendo aí topos em cima de topos, né? Chegou a fez uma congestão aqui de dezembro de 2010, e só foi romper essa congestão em dezembro de 2011, subiu um pouquinho, congestionou um pouquinho, subiu um pouquinho, congestionou de novo, que é um comportamento meio de empresas de baixa liquidez. Quando tem movimento, são movimentos amplos, e quando tem congestão, fica muito tempo congestionada, né? Tem congestões muito longas. Então eu nem consigo fazer uma análise assim, como se fosse uma análise quantitativa dela, por falta de dados, né? A gente tem pouco movimento nela, né? Então pode ver pela quantidade de candles pequenos aqui, de candles com pouca movimentação. É uma boa empresa, até o pouco que eu entendo disso, é uma boa empresa, mas não tem, por vamos dizer, falta de liquidez ou por não ser tão líquida, eu prefiro nem falar muito sobre indicadores quantitativos nela, pela falta de confiabilidade do que eu estou medindo, entendeu? Mas aparente, até onde eu saiba, é uma boa empresa, e é uma boa empresa para investir, não para fazer trade. A outra seria MRVE 3, essa já bem mais líquida, 67 milhões, 74 milhões de média, uma empresa de construção. Tivemos vou dar aquela olhadinha de sempre. Ela vem de um período mais conturbado, de uma congestão aqui, ficou zigue-zagueando para cima, fez um topo mais ou menos na altura das congestões anteriores aqui, né? Em 14,70, e desabou, chegou até perder o fundo aqui, como todas as empresas de construção, mas não tão feio quanto as principais, que todos nós já sabemos quais são. Fez fundo em 7,80 no dia 5 de junho, zigue-zagues para cima. Aqui a gente já, nesse ponto aqui a gente já teria entrada, né? Apesar de, para quem é mais ousado, já estava prestando atenção nisso aqui, nessa formação, nessa congestão de fundo. Mas depois dessa perna de alta, a coisa ficou mais clara, né? Chegou a 9,39, recuou, rompimento acima de 9,89, 9,39, desculpa. Aqui a gente teve um fechou fora, fechou dentro, mas só para encerramento de posição e não de abertura de posição vendida. Tivemos uma pequena congestão, continuou subindo, teve um gap, fez um candle de reversão em cima da média de 21, um papel também não tão fácil
de operar assim, pelo menos em prazos tão curtos, mas se você for mais calmo e operar simplesmente a tendência, ela é uma boa seguidora de tendência. Quando ela cai, ela bate na média de 21, cai, bate na média de 21, cai. Aqui não chegou nem na média de 21, caiu. E agora que ela reverteu a tendência para uma tendência de alta, ela subiu, bateu na média de 21, deu um recuo, rompeu a média de 21, bateu na banda de Bollinger, recuou até a média de 21, subiu, bateu na banda de Bollinger, voltou para a média de 21, subiu, bateu na banda de Bollinger, voltou para a média de 21. Então, para quem é uma ação ativa que se presta a seguir tendência, siga a tendência dela e serás feliz. Nos padrões aí de retorno à média e rompimento, aqui a gente teve um rompimento, aqui a gente teve um retorno à média, aqui a gente teve um rompimento, aqui a gente teve um retorno à média, aqui a gente fez um candle de definição em cima da média, dentro de uma tendência de alta, então um trade de rompimento, aqui a gente teve um retorno à média, fechou fora, fechou dentro da média, fechou fora, fechou dentro da banda de Bollinger, voltou para próximo da média de 21, e aqui a banda e a média já começaram a ficar meio equidistantes, assim, no sentido de estão encaixotando o movimento dos preços, né? Então bate na banda, média de 21, bate na banda, média de 21, bate na banda, média de 21. Então se presta não a trade diários, mas a um trade um pouco mais longo, né? Então aqui o fundo foi feito em junho, tivemos um primeiro rompimento o rompimento foi dia 29 de junho, e a partir de então, depois do primeiro zigue-zague para cima, ela continuou zigue-zagueando aqui com algumas perdas de fundo. Provavelmente quem estava posicionado deve ter tomado alguns stops, mas quem trabalha no zigue-zague simplesmente foi subir nos stops aqui para os valores assinalados aqui de mínima. Já tem aqui uma linha de tendência de alta e bate na média de 21, bate na banda de Bollinger, bate na média de 21, que são situações típicas de seguidor de tendência. Ficou faltando alguma coisa? Eu acho que a gente falou de tudo hoje. Desculpa pelas gaguejadas, pelas coisas, mas eu estava, como eu disse, eu estou voltando agora, ainda estou com jet lag. Mas enfim, obrigado pela presença de todos. Esse foi o nosso programa de estratégias quantitativas de hoje, o bate-papo mais voltado aí para eu me inteirar também do que está acontecendo no mercado. Foram boas as sugestões de papéis aí para a gente dar uma olhada, vários setores. Isso é interessante também, a gente não ficar preso. A gente nem falou de Petro e Vale hoje, né? A gente só mostrou o Ibovespa e comentou os papéis pedidos por vocês. Como eu sempre digo, a participação de vocês é importantíssima, é o que faz a gente fazer programas melhores e a discussão ser melhor. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu já vou estar mais com o tempo de bola um pouco melhor, vou estar gaguejando menos, mas hoje não foi tão ruim. Eu acabei, por exemplo, não fiquei comentando nenhum gráfico mostrando a minha cara, o que já é um bom sinal. Obrigado pela presença de todos, vão em paz, o Senhor nos acompanhe. Até a semana que vem. Amanhã tem chat do Roxo de opções avançados. Muito obrigado, pessoal, pela presença e participação. Um abraço a todos, boa noite.